Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao podcast Melhores Alunos, que é um programa onde eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para conversarmos sobre os seus resultados, né, e como toda essa linha terapêutica está mudando a vida deles, né? Então, vou conversar hoje com a Ana Carolina Tomé, tá? Vai ser um bate-papo incrível, já vou convidá-la aqui, que ela já até entrou. Podcast Melhores Alunos, fazer o convite aqui para ela, que vai ser incrível esse bate-papo, né? Entender melhor como que estão os resultados, como está a transformação que ela está promovendo na vida dos pacientes dela. Sejam todos muito bem-vindos, lembrando que quem ainda não assistiu às 2 primeiras aulas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, recomendo que assista o quanto antes que elas saiam do ar. Hoje teremos a nossa terceira aula, que é uma aula prática, tá? Maravilha. Aê. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, professor. O senhor me escuta bem? Escuto sim. Seja muito bem-vinda ao podcast Melhores Alunos. É incrível ter você aqui conosco. Tá? Fico muito feliz em ter aceito o convite, em disponibilizar um pouquinho do seu precioso tempo aí para bater um papo conosco. Deixa eu tirar o som. Muito obrigada pelo convite, professor. Eu que me sinto honrada em poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência, na verdade, né? Ainda estou caminhando, ainda estou conhecendo mais, né, o método, estou ali módulo por módulo e tive esse sonho, né, já no protocolo gestacional, né? Que legal! Ana, para a gente começar, explique mais um pouquinho sobre você, com que você trabalha, qual que é a sua formação, e onde você atende, como que é? Tá, vamos lá. Eu sou psicóloga, né? E hoje eu só atendo como psicóloga, porque eu estou recém me formando em acupuntura, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, eu tenho meu consultório de psicologia aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Já lhe perguntei quando que o senhor ia vir dar uma aula aqui presencial. Olha, Né? sabe... Até pensei, eu falei assim, se eu não tivesse né, com a agenda tão corrida, né, eu até iria ali para Curitiba fazer o curso. Pois é. Mas nesse momento é um pouquinho complicado, mas eu queria muito ter ido para lá. Vai ter outras oportunidades da gente se encontrar também, né? Ano passado eu fiz o curso em Curitiba e esse ano em Florianópolis, esse ano vai ser em Curitiba. Nós temos muitos alunos do Sul. Tá descendo, né? Tá descendo. Daqui a pouco chega aqui. Pois é. Em julho também teremos um em São Paulo, mas aí fica mais longe para você, né? É um pouquinho mais longe. Legal. E aí, Ana, você já trabalha com psicologia e tal, começou o curso de acupuntura, e aí, em algum momento, você me viu aparecendo aí nas redes sociais falando sobre inteligência emocional. O que passou na sua cabeça nesse primeiro momento, aquele primeiro impacto, antes de conhecer mesmo a metodologia? Bom, já me interessei de cara, né? Porque falou em emocional é com a gente mesmo, né? Até vi o podcast, acho que foi do Fábio, Rafa, não me Do recordo. Flávio, na segunda-feira, né? Também um colega psicólogo, eu falei, bom,
né? É uma coisa que a gente vê muito fisioterapeuta, psicólogo fazendo, né? Porque tem esse lado de, assim, de cunho emocional e os fisioterapeutas acreditam que seja mais uma questão da dor, né? O pessoal da fisioterapia vai pela dor e nós vamos, acho que, pelo emocional. Então, quando eu vi, né, os seus, né, assim, suas lives, né, quando eu fui lhe seguir no YouTube, no Instagram, eu falei assim, ó, tá falando um pouco a minha língua. Que legal. E aí eu falei assim, vou querer saber mais sobre isso, né, porque para nós psicólogos isso né, faz total sentido, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque muita gente fala, nossa, quando eu vi você falando de inteligência emocional a primeira vez, nossa, aquilo para mim pareceu o maior enrolação, o maior charlatanismo, né? E realmente, né, é um nome muito forte, né? Você falar de acupuntura na inteligência emocional, mas a partir do momento que você entende a metodologia, acho que vai ficando mais fácil, né? E tenho falado justamente isso, que a nossa maior dificuldade tem sido em explicar realmente o que é o curso de acupuntura na inteligência emocional, né? Qual que é essa transformação que ele promove? Porque é algo... Falar de emoções é algo muito sutil, muito diferente para diversas pessoas, né? Inclusive tem uma aluna também, a Cris, do Rio de Janeiro, ela é psicóloga, e ela falou que ela ficou maluca com o nível que ela conseguiu, né, de interação dos pacientes dela. Então, ela disse que conseguiu resultados incríveis. Então, por isso que realmente eu gosto de fazer essa pergunta, né? Mas aí você entra no Quero curso, chegar lá. você entra no curso de inteligência emocional e começa a estudar. Aí você fez em você primeiro. Fiz. Na verdade, não foi nem primeiro, porque eu peguei e fiz primeiro no meu marido, né? E como Falei foi assim, com ele? Com ele foi legal, assim, ele me corrige muito, assim, ele gosta de me ajudar, né? Então ele, não, olha, tem que começar pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito e tal, não sei o que, tem que acabar aqui, né? Então ele estava junto comigo ali, né? Então, assim, o processo foi muito bacana. E com ele, assim, e eu até entendo, porque o meu marido, ele é o filho mais velho, né? O primeiro filho da minha sogra. E ele foi muito desejado, foi muito esperado por toda a família, né? Então, assim, ele na noite ele dormiu muito tranquilo, muito bem, acordou muito bem, né? E conversando com a minha sogra, né? Ela falou que realmente não, a gravidez dele foi muito boa. Ela disse que o parto em si foi complicado, porque ele nasceu sentado. Então, o parto, na hora do parto, foi o pior momento de toda a gravidez deles. Mas, de resto, a gravidez foi muito tranquila. Já no meu caso, eu sou, né, a raspa do tacho. E como a mãe dizia, eu não fui muito planejada, porque foi uma coisa meio sem querer, sabe? Ela estava... A diferença entre eu e meu irmão é 1 ano e 3 meses. 4 meses, 1 ano e 3 meses, Então, assim, foi muito em seguida, né? Minha mãe estava, acho que ainda no resguardo quando... Estava recuperando. Estava se recuperando quando descobriu o meu choque, né? De que eu estava ali. E aí, com a minha mãe foi interessante, porque daí eu fiz nele, nessa noite, e depois, em seguida, eu fiz em mim, antes de dormir. Eu falei assim, eu tenho muitos sonhos também, né? Eu sou uma pessoa que eu sonho bastante. E eu gosto, às vezes, de interpretar meu sonho, porque, né, sou psicóloga, então eu gosto de interpretações, né? E esse sonho foi muito engraçado, porque não fazia sentido nenhum eu sonhar com o que eu sonhei nessa noite, né? Até pelos dados, assim. Então, o que eu fiz? Eu sonhei. No dia seguinte, eu acordei, né? Eu não sabia que eu ia sonhar, né? Porque não é todo dia que eu sonho e tal, né? Aí eu sonhei, acordei. Aí eu contei pro meu marido todo o meu sonho, né? Com aquele medo de esquecer, né? E
E daí, só que na mesma manhã eu falei assim, cara, eu vou ligar para minha mãe. Porque não faz sentido esse sonho, assim, não faz sentido. Claro que os sonhos, né, para Freud, né, ele tem é o próprio paciente, né, no caso eu que ajudaria na interpretação, né? Para a gente é assim, é associação livre, então a gente vai contando e a gente vai, né? O terapeuta ele vai ajudando a pessoa a interpretar o sonho, mas é ela quem traz o conteúdo e muitas vezes até o conteúdo o qual para ela faz sentido, né? Ou não faz sentido e aí a gente vai montando, tentando fazer sentido, né? Vamos dizer assim. Então eu peguei. Não sei se eu posso já sair contando meu sonho, professor. Pode? Posso? Tô ansioso já. Bom, aí eu peguei e acordei, falei, eu liguei para minha mãe, ela estava num clube, né? Então eu falei assim, vou começar só a falar algumas coisas, né? E depois eu me aprofundo com ela e tal. Mas vamos lá. Então, assim, eu vou contar um pouquinho do meu sonho e depois eu vou falar da interpretação do sonho, tá, professor? Sim. Eu sonhei que eu estava indo para um casamento. E eu tinha uma sensação de que eu não podia me atrasar. Que eu não podia me atrasar e eu estava chegando, né? Assim, ó, tudo era muito real, assim, eu estava indo no meu carro, meu marido não estava junto, detalhe, meu marido não estava junto, eu estava chegando no meu carro, cheguei no meu carro, e nisso eu tinha que pegar um bonde para chegar no local. Tipo aqueles bondes de São Francisco, sabe? Aqui em Porto Alegre tinha, anos atrás, no Rio de Janeiro, sei que tinha os bondes, né? Esses bondinhos de dentro da cidade. Eu tinha que pegar um bonde desse. E eu saía correndo ainda porque eu não podia chegar atrasada. Então eu entrava correndo porque o bondinho já estava saindo e eu entrei correndo nesse bonde. Aí cheguei no local, não me recordo do casamento em si, mas eu estava na festa, né? O detalhe é que assim, ó, o casamento era de um filho de uma senhora que é amiga minha. Que ela só é amiga minha, não é amiga da minha família, assim. E é uma pessoa que eu conheço. E o casamento era do filho dela. Só que nesse casamento eu encontrava toda a família da minha mãe. E eu achava que era muito estranho, mas tudo bem, né? Minha família da minha mãe, né? Eu adoro meus tios, meus primos, né? E tal. E um detalhe, tava a família da minha mãe com a minha avó paterna. A minha avó materna não estava, as duas já são falecidas, tá? As duas já faleceram. A minha avó materna faleceu há muitos anos atrás e a minha avó faz alguns anos, né, paterna. E aí eu sei que daí eu saí, nesse sonho eu interagia muito com a família ali, mas eu sempre tinha uma sensação assim de felicidade, mas ao mesmo tempo de uma tristeza, assim, não era um casamento normal, assim. Tava um pouco triste, tava um pouco, né, mas daí encontrava com algumas pessoas, falava com algumas pessoas, e aí na hora de ir embora, né, a minha mãe e o meu pai e a minha avó saíram antes, e aí eu falei assim, não, deixa eu ir lá ver com eles se eles não ficaram com a minha chave do carro e tal. E fui atrás, aí tinha que pegar um bonde de novo para ir até lá, porque eles já estavam no estacionamento. Né? E essa coisa do bonde foi muito engraçado, né? A pessoa pegar um bonde para ir pro local. Não me pareceu uma coisa muito longe, mas tudo bem. Aí tá, daí isso termina, eu pergunto pra minha mãe de chaves, eu falei, não lembro se eu trouxe bolsa, e só. E encerro o sonho ali. Aí, falando com a minha mãe no dia seguinte, a interpretação é que é boa. Eu perguntei, mãe, a senhora foi em algum casamento na minha gravidez? Aí ela, fui. No casamento do teu tio, irmão dela. Aí eu, casamento do meu tio. Aí eu falei assim, bom, agora... Aí eu, na hora, pá, né? A senhora, que é a minha amiga, né?
Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela era uma pessoa que tinha uma loja. Ela é viva, tá? Mas eu digo porque eu não a encontro mais com toda frequência. Ela tinha uma loja, um empório, né? De cestas, de café da manhã, embaixo do meu consultório, assim, embaixo do prédio do meu consultório. E eu todo dia tomava café ali. E ela, a gente sempre conversou muito, e quando a minha avó paterna faleceu, eu ganhei várias bijuterias da minha avó, porque todo mundo sabe que eu adoro bijuteria, essas coisas, e ela sempre falou assim, ai, como é linda essa relação que tu tem com a tua avó, tu não tem medo de usar as coisas dela, e eu digo, eu não, eu amava minha avó, e, né, tipo assim... para mim é uma honra poder usar as coisas dela, roupa, né, alguma coisa assim do tipo. E ela falou assim, e eu sempre tive um carinho muito grande por ela, como se fosse de vó. Mas no meu sonho ela não representava a minha avó paterna, ela representava a minha avó materna, que não estava no sonho, era a única pessoa da família que não estava no sonho. E, na verdade, essa senhora, ela não tem filhos. Ela só tem 2 filhas, mulheres. Ela não tem filho homem. E o casamento era de um filho homem. E aí eu falei assim, bom, ela fazia o papel, né? No meu sonho ela interpretava a minha avó, ela era minha avó materna, e o meu tio, irmão da minha mãe, o casamento que minha mãe foi, né? Aí eu perguntei assim, tá. Aí a mãe falando e eu fui, né, associando, né, fazendo as ligações. Eu falei assim, tá, mãe, e em que momento da vida vocês estavam? Ela falou assim, ai, Ana, a gente estava saindo de Mussum e a gente recém tinha chego em Lages, porque meu pai, agora que eu já tá, meu pai é militar, tá? Uhum. Aposentado, né? E ele trabalhou em Mussum, quando meu irmão nasceu, e eles estavam indo para Lages. Em Mussum, ele ajudou a construir o viaduto 13, tá? Se vocês quiserem, né, quem estiver assistindo, o viaduto 13 é um viaduto aqui no Rio Grande do Sul, ali em Vespasiano Correia, com Mussum, e é um dos maiores viadutos do mundo. Ele é o 3º maior viaduto do mundo. Ele é muito bonito. E o meu pai ajudou na construção. E naquele ano se encerrou a construção, foi inaugurado o viaduto. E então eles estavam indo para Lages. E aí o bonde, entendeu? O trem, o viaduto que passa um trem, eu ali pegando um bonde para ir para o casamento. E nisso eu perguntei assim, tá, mãe, e relacionado às tuas emoções, como é que tu estavas? Aí ela disse assim, a gente estava meio triste. Assim, quando ela começou a falar meio triste, na hora eu comecei a chorar. A sensação Comecei a chorar. casamento. Sim, e aí eu falei assim, eu comecei a chorar, só que ela não, eu tentei disfarçar para ela, porque ela estava num clube, né, eu falei assim, minha mãe também, eu sou chorona, minha mãe é chorona, eu falei, pronto, minha mãe vai começar a chorar lá no clube, sei lá com quem ela tá ao redor, né, Deus o livre. Aí eu comecei a chorar, mas engolindo meu choro, e eu só dizia, tá, mãe, e que mais? E o quê? Né? Mas como sim, né? E ela dizia assim, ela estava muito chateada, ela estava triste, porque essa mudança, por mais que Lages não fosse um lugar muito longe, a minha família, a família da minha mãe, ela é de Arroio do Meio, que é muito pertinho de Mussum, onde eles estavam morando. E Lages ia ser um pouco mais longe. Ela estava se convencendo de que era uma boa mudança, porque o meu irmão tinha muita otite em Mussum, e ela disse que é porque a casa que eles moravam tinha muitas frestas. Eu acho que era uma casa de madeira que tinha muitas frestas, e ele tinha muita otite. Então isso, de certa forma, estava tentando convencê-la de que seria uma boa coisa, mas eles estavam tristes com a mudança. Eles não estavam... E eu acho que o casamento em si, que foi uma união, assim, né, uma junção da família, veio muitas emoções. E ela disse que nesse período ainda, como eu era a terceira filha, né, assim, o terceiro filho, e ela muito nova, ela queria fazer ligadura de trompas já, porque ela falou, 3 tá bom, né?
Ainda mais se mudando, né? Meu pai trabalha com engenharia de construção. Os batalhões de engenharia são tudo destacado. Meu pai sempre ficava destacado. Ele ficava meses, assim, ele, né, fora, né? Então, assim, muito complicado para ela, né? Assim, com 3 filhos, né? Então, ela falou assim, não, vou encerrar aqui, né? Deu? Só que não, até então ela não tinha a certeza de que o médico ia autorizar a ligadura de trombas, que naquela época eles faziam também na hora da cesárea. Eu iria nascer de cesárea porque minha mãe, assim, ela sempre foi muito parideira. Diz que a minha irmã nasceu muito fácil, meu irmão, então, quase não deu tempo de chegar na sala de parto, entendeu? Ele já saiu nascendo, né? Então, ela falou assim, não, vou ter que marcar cesárea, porque senão eu vou ter essa criança também de parto normal, né? Então, e aí já ia aproveitar a cesárea para fazer a ligadura. Porém, ela não tinha essa certeza que ia acontecer. E eu acho que, assim, a minha irmã, daí os detalhes do sonho, novamente. A minha irmã ia ser aia, né, assim, madrinha que ia levar as alianças, né, no casamento. Então, minha mãe não podia chegar atrasada. E isso eu acho que é a minha angústia de não querer chegar atrasada no casamento. E tinha essa questão dessas emoções, porque eu, durante todo sonho, eu sempre tinha aquela sensação meio angustiante, assim, de que eu não estava plenamente feliz. Era uma coisa feliz e eu não estava plenamente feliz. E quando a minha mãe, então, ela disse isso, e ela foi falando bem naturalmente, é tão engraçado que ela falou assim, ai, filha, eu tava feliz, mas não tava muito feliz naquele dia, né? Naquele período, porque a gente estava de mudança, né? Eu ia ficar longe da tua oma, né? Que é minha avó. E isso, né? Tipo, eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer. E ela acabou conseguindo fazer o meu parto na minha cidade mesmo. Tanto é que eu sou de Arroio do Meio, na cidade que a minha avó mora, né? Que as minhas 2 vós moram, na verdade, moravam, né? Moravam as 2 vós na mesma cidade. Então ela conseguiu até lá. Mas eu com 10 meses já me mudei até para o norte do país, né? Fui para Porto Velho. Para ver né? Para onde meu pai, por onde meu pai andou. Só que assim, aí teve essa sensação de realmente de tristeza. E ela falava assim, ó, eu não queria deixar transparecer, mas eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada por ela, sabe? Me veio aquelas emoções assim, daí eu chorei, né? Ela falou assim, eu até tava com receio de quando eu fosse contar isso aqui eu fosse chorar, porque das outras vezes que eu contei, né, eu chorei. E aí eu aproveitei até, depois disso eu contei para umas primas minhas com quem eu me reúno, assim, toda semana, e aí contei eu falei assim, não, eu tô fazendo um curso, né, elas já sabem que eu tô fazendo curso, né, que eu falei assim, esse era o curso que eu queria fazer, né, eu já tava namorando o seu curso fazia tempo, já tinha assistido essas lives, né, do curso anterior, e eu falei, tá, é que eu achava, que acontecia? Eu, durante o curso de acupuntura, eu cheguei a me inscrever em alguns outros cursos, né, assim, de conteúdo online. Só que como eu estava na parte dos meus estágios, algumas técnicas, elas não... tipo assim, a gente precisa fazer as técnicas do curso que a gente está fazendo, né? A gente tem que fazer aquele atendimento sistêmico, né? E seguir essa linha, vamos dizer assim, né? Então, algumas técnicas, elas são com alguns protocolos específicos, né? Que não dá para que eu aplique ali. Meu professor não, né? Não vai aceitar, assim, né? E aí como eu tinha feito alguns cursos, eu tinha feito um curso durante, né, os meus estágios, eu achei complicado. Eu falei assim, não, eu vou esperar terminar, né? Para então poder fazer, porque como eu não, para o meu estágio ali seria complicado estar aplicando, né, eu vou aplicar posterior, né, então não vou, e até para não confundir muito os neurônios, né. Exatamente. Aí eu falei assim, não, e aí então agora, na verdade, eu já entreguei até o meu TCC,
que foi relacionado, né, à depressão nos 5 elementos. Não podia fugir, né, de alguma coisa relacionada. Entreguei e eu falei assim, então agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer esse curso. E aí me inscrevi, né? Ainda mais depois que eu falei com o senhor, né? Eu falei assim, não, eu vou... Aí eu falei, perguntei, né? Tentei, o senhor não vai aparecer por aqui? Né? Porque eu queria fazer presencial, né? Aí falou assim, agora não, vou fazer em Curitiba, depois em São Paulo, né? Eu falei, eu acho que esse ano não vai rolar. Eu falei, vou ter que fazer online, porque eu já estou ansiosa para fazer o curso. Legal. Ana, e aí eu... é incrível, né? Cara, a riqueza de detalhes de um sonho que você não tinha nem ideia do que tinha acontecido, né? Nem ideia. Então, cara, isso só nos mostra o quanto o nosso organismo, né? Ele guarda cicatrizes emocionais que não são cicatrizes emocionais graves. Era um momento corriqueiro da vida da sua mãe. Ela era uma mudança que ela já estava acostumada com várias mudanças. Era um casamento que ela estava acostumada, mas ela não podia atrasar. E você usa uma dessensibilização gestacional, lembrando que nesse momento que ela vivenciou tudo isso, você ainda estava no ventre da sua mãe, né? Você não tinha consciência de memória dessas emoções nenhuma. Possivelmente sua mãe nunca te contou isso. Às vezes nem ela imagina que essas emoções podem ter interferido nela. Você faz essa dessensibilização e traz um sonho com uma riqueza de detalhes, basicamente tudo que ela vivenciou naquele período. Né? Olha que incrível, né? Às vezes eu fico surpreso, mesmo vendo isso acontecer várias e várias. Aí tá fico surpresa. Mas é uma surpresa muito grande, né? Você, como psicóloga que tem uma vivência nesse mundo, você sabe também, né? Como isso tem significado, difícil até de falar, né? É difícil até de falar. E assim, emocionalmente, você hoje na vida adulta, né? Você tem alguma emoção que pode ter, você acha que pode vir dessas emoções que sua mãe vivenciou, ou você não consegue fazer essa correlação? Olha, não, aí, como é que eu não vou fazer, né? Como é que eu não vou fazer, né? Eu fico maluco aqui. Não, eu até, assim, eu sempre me chamou muita atenção que, claro que é normal as pessoas se emocionarem em casamento, essas coisas, né? E, assim, eu não só, eu tenho, assim, a minha mãe também tem, minha mãe, na verdade, ela é filha de pastor, tá? Nós somos da igreja luterana e ela é filha de pastor. O meu tio, que estava casando, ele é pastor. Eu tenho o outro irmão da minha mãe, ela tem 2 irmãos e os 2 são pastores da igreja luterana. Né? E assim, toda vez que eu vou, né, no culto, dependendo, e aí eu acho que deve ter alguma coisa relacionada a essa questão até da gestação, que assim, tem algumas músicas que me tocam muito, né? Canções que são cantadas na igreja, que me tocam. E a minha mãe falou que, por exemplo, ela se mudou para Lages em dezembro. Esse casamento foi final de janeiro. Eu nasci em abril, né? Então foram meses próximos, né? E em dezembro ela já disse que, como ela já estava em Lages, eles passaram, acho que as festas de final de ano lá, só eles, né? E então, e acredito que, assim, ou mesmo que ela não tenha passado lá exatamente, mas ela deve ter ido na igreja, né? E eu acredito que algumas músicas possam até ter tocado ela em algum momento, porque me tocam, assim, ó, durante muitas vezes alguma cerimônia, né, o culto ou alguma cerimônia, algumas músicas me tocam mais profundamente. E muitas vezes eu
não sei te dizer o porquê exatamente, né? Assim, tipo, só do nada que ela vem uma emoção. Então, assim, eu acredito que algumas coisas, né, estejam relacionadas, assim. Como eu disse, assim, eu me emociono em alguns momentos, assim, tanto, não é em todo casamento que eu me emociono, né, mas tem, acho que momentos que me emocionam. E talvez esses momentos eu traga, sem saber. Que Que daí talvez incrível, seja coisas da minha mãe. incrível, 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 incrível. Tem muito tempo que você fez? Na verdade, não, foi no final, foi sexta-feira passada. Ano passado. Sexta-feira passada, aí acho que foi segunda-feira, não sei se foi no domingo mesmo que eu coloquei no grupo, né? Eu coloquei no grupo ali a questão, falei assim, eu queria descrever o sonho e poder descrever a interpretação do sonho para compartilhar com meus colegas. Mas eu achei meio complicado eu colocar tudo isso em palavras ali, né? E as pessoas entenderem, porque Exato. eu acho que como por ser um sonho e ter essa questão da interpretação e ter a questão da vida, né, do meu pai, da minha mãe, daquele momento e tudo, e aí também relacionar as emoções, né, e a emoção que eu tive, né, ao conversar com minha mãe, ao interpretar, ao sentir, acho que aquela emoção que veio quando ela falou do sentimento dela, isso foi tão engraçado porque assim, ó, depois disso, eu não falei com ela muito. Logo em seguida, a gente tem o costume de se falar praticamente todos os dias, né? Pelo menos um oizinho e tal. E naqueles dias eu não falei com ela assim logo em seguida, com uma certa frequência. Quando eu falei muito rápido, né? E então eu não consegui conversar um pouco mais com ela. Mas aí ela foi conversar com a minha irmã. Ela disse assim, que engraçado, a tua irmã está fazendo um curso, e aí ela me contou agora que ela teve um sonho, estava me explicando, e tu sabe que conversando com ela assim, eu estou relembrando e revivendo tantas emoções que eu, na verdade, nem me lembrava mais e nem tinha dado a importância. Que eu acho que quando ela trouxe, né, quando eu falei com ela, ela falou assim, olha o quanto é importante nessas emoções. Exato. E são coisas que a gente, às vezes, emoções que a gente não controla, né? Uhum. Então, assim, a gente já. O pessoal brinca muito que o psicólogo, às vezes, né, principalmente os psicanalistas, né, vão lá na infância, culpam a mãe de tudo, né? Não tem culpa, né? É aquela assim, eu nunca gostei desse termo, né? Eu falei assim, não, a gente é responsável pela nossa vida, né? E a gente é responsável pelo aquilo que a gente também, às vezes, pode, a gente é corresponsável pelo aquilo que a gente pode estar passando para o outro, né? A gente é Uhum. corresponsável, porque na verdade a responsabilidade também é da pessoa, né? As relações não são feitas a um, elas são feitas, né? Então assim, não tem como você me responsabilizar de tudo, né? Exatamente. Eu sou responsável por algumas coisas, mas você também é, né? E ela, naquele momento, assim, ela tinha as emoções. E ela, hoje, relatando isso, ela, ela disse assim, quanto tem significado, né? Assim, o quanto isso pode realmente trazer coisas. Porque, assim, não foi, por mais que eu tenha ficado triste, chorado, assim, não foi uma coisa ruim. Eu não vejo como uma cicatriz, assim, pode ser uma cicatriz de uma sensibilidade que eu tenha, Sensibilidade. né? Exatamente. Mas não de uma coisa triste. Eu não carrego isso como uma coisa triste. Eu não entendi, né, também esse momento assim como uma coisa triste, assim. Eu entendi que são coisas que acontecem na vida e que ela estava passando, né? E que isso gerou sentimentos nela e que tudo bem ter sido um sentimento triste, né? E a gente segue. Isso eu acho que também muitas vezes fortalece a pessoa, como também agora, assim, faz com que eu também olhe para minha mãe como uma pessoa que, né, que teve seus momentos complicados, né, e de superação. E isso só me incentiva cada vez mais a superar também as minhas questões, né? Não como algo ruim, né? Exatamente. É emocionante viver a emoção, isso foi emocionante, e
que me tocou mesmo foi quando ela falou, quando ela começou a descrever, ela não estava chorando, ela falou muito tranquilamente. Mas eu comecei a sentir totalmente, acho que como se eu tivesse vivido aquele momento com ela. E Sabe, acho que... E eu tava, né? A casinha, eu tava lá dentro. essa fala é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de emoção, sempre entra nessa questão de um sentimento pejorativo, né? De algo muito ruim, de algo... E não é. São emoções que todo mundo vivencia, né? Sua mãe vivenciou nesse momento, você teve outras vivências, eu tive as minhas vivências, e são emoções e elas são necessárias, né? As emoções, elas nos protegem, de certa forma, da vida mesmo, é um processo evolutivo. Mas o mais interessante é você ter essa sensibilidade, né? É você entender esse processo, esse autoconhecimento, né? Então, assim, não é questão de culpar, mas é questão de entender que aquele foi o momento que ela vivenciou, né? Que aquilo foi importante para ela, foi um momento de superação, né? Nossa, quanta coisa aconteceu, né? Que a gente carrega junto e você fala, aí você comenta sobre isso, aflora as emoções dela também, assim, possivelmente num processo de limpeza mesmo. Às vezes estava guardado lá para ela que ela nem lembrava mais, estava lá no inconsciente e que às vezes essa lembrança pode vir e dissipar também, né? Ela foi perguntar para o meu pai, né? Ela falou assim: ô Luiz Armando, como é que tu lembra, assim, se a gente estava feliz, se a gente estava triste naquele período, assim, assado da mudança? Aí ele virou assim: não, a gente estava triste. A gente não queria se mudar. Ele teve que ir, né? Porque ele tinha que assumir uma função. E ele falou assim, mas ele não tava feliz. Ele estava, tá, faz parte, né, do trabalho dele, mas ele não estava. Eu tenho que ir, né? E talvez até o fato por ela estar grávida, né? E eles terem se mudar um pouco para mais longe, talvez até fosse uma preocupação para ele, né? Dela ficar muito tempo sozinha com 3 crianças, né? Uma recém-nascida. Então, eu acredito que para ele até deveria ter essa preocupação com esse momento, né? Não, talvez ele até pudesse estar feliz por estar indo assumir uma outra função, que talvez ele até quisesse, não sei, mas igual pelas circunstâncias, né? Ele estava triste. E ela comentou com a minha irmã, né, que eu estava fazendo esse curso e que eu, né, que eu tinha feito essas perguntas, que eu tinha tido esse sonho e tal, né, e eu sempre digo, mãe, vocês vão ser os próximos, né, é que eles moram em Brasília, eu não consigo atender eles, né, logo em seguida, né, mas vou falar pro meu colega ir lá atender eles. Exatamente. Oi, mas aí eu Goiânia. Falar pra eles e dar uma chegadinha aí contigo. Pois é. Ana, e você percebeu uma diferença da Ana, pessoa, antes e depois do protocolo ou não? Muito recente ainda. Eu acho assim, tá recente. Eu gostaria de fazer mais alguns protocolos ali, né? Como diz o nosso colega, a gente até sabe qual que, de repente, a gente vai deixar por último, ou que a gente vai fazer primeiro, não sei, eu estou na dúvida se eu vou deixar por último ou primeiro. Não, acho que eu vou na sequência, né, que está ali nas aulas, né, para viver cada momento. Mas a gente sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Sabe? Mas assim, ó... Não queremos, Mas eu vou te falar que assim, ó, eu tive uma semana muito tranquila, tá? Acho que depois desse sonho, assim, ó, eu sou uma pessoa que carrego muita emoção, né? Dos outros, assim, né? A minha cabeça sempre está muito, né? O pessoal até brinca, como é que vocês aguentam aquela coisa toda, né? Eu digo, bom, a gente estudou para isso, né? A gente se preparou para isso, a gente se prepara todo dia para isso, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre, claro que eu tenho as minhas questões, né? Assim, como eu falei, eu sei quais os protocolos que eu tenho mais, né, interesse, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco eu tenho bruxismo, né? Eu tenho problema na cervical,
né? Carregar muita coisa, né? Aí, assim, a gente tem algumas questões que eu vou te falar que essa semana tá muito tranquila para mim, sabe? Assim, eu até costumo, tá? Eu coloco as minhas sementinhas, né? Para me ajudar tanto com a cervical quanto com o bruxismo, né? E essa semana eu não utilizei. Interessante. Então, acho que assim, e por coincidência, né? Coincidência, não tão coincidência assim, né? Eu entrei naqueles dias de menininha, de mulherzinha, né? Eu menstruei, né? No sábado. Eu fiz o protocolo de sexta para sábado. Uhum. E estava no ciclo ou adiantou? Adiantou. Adiantou 2 dias, 2 dias. Né? Então, assim, e veio diferente. Veio diferente, porque assim, eu sempre começo com, de certa forma, o que eu digo que eu chamo borra de café, uma cor mais escura, né? E dessa vez não, ela veio um vermelho vivo, sabe? Como se fosse realmente uma limpeza, sabe? E assim, foram 3 dias seguidos assim. Eu normalmente meu ciclo ele é comprido, ele é um ciclo de uns 5, 7 dias, né? E na verdade agora já estou encerrando e na realidade assim, ó, veio 3 dias, né? Assim, do sangue mais vivo, né? Coisa que me surpreendeu, porque normalmente ele vem muito. Ele começa bem pouquinho, mais escuro, mais com coágulos, né? Porque depois a gente vai tratar isso com os outros protocolos. Né? Mas daí veio esses 3 dias e depois veio muito pouco. E eu até assim, eu fiz no sábado, né, na sexta o protocolo, e aí eu, comum, né, vendo essa questão da reverberização e tal, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer mais uma vez. Não que eu tenha tido alguma dor ou alguma coisa assim, né? Eu tive essas emoções que de repente eu vou fazer mais uma vez, né? Para ver como é que eu me sinto. E acho que daí, dependendo de como for, eu posso passar para os próximos protocolos, né? Então eu fiz mais uma vez daí no domingo. E aí, depois disso também, assim, como eu disse, eu passei uma semana muito tranquila. Essa semana foi uma semana muito tranquila para mim, sabe? Assim, foi uma semana... Eu conversei depois com a minha mãe também, assim, acho que até ontem. Acho que ontem, antes de dormir, eu conversei com ela. E aí, aí eu até falei assim, ai, mãe, não, eu vou contar, vou relatar o meu sonho e tal, não sei o quê. Aí eu até... Foi daí quando ela disse do meu pai, que ela perguntou pro meu pai, né, como é que ele estava. Ela falou assim, ah, então tu vai falar do teu sonho? Ela falou assim, ah, eu perguntei pro teu pai como é que a gente estava naquele período. Daí eu falei assim, ah, é? E como é que vocês estavam? Ela falou que daí ele falou que eles estavam tristes mesmo, né? Daí eu falei assim, ah, isso tudo eu senti. Isso tudo tá tudo certo, eu senti isso, né? Mas eu acho que até assim, como eu disse, as pessoas têm essa tendência de levar as emoções como coisas ruins e eu sempre, toda vez que eu vejo os relatos das pessoas ali no grupo, né, nos teus relatos, né, falando, eu vejo que às vezes as pessoas têm até mesmo essa questão de dores, né, elas levam para um lado ruim, né, e eu acho que muitas vezes, às vezes a gente tem que só ressignificar isso, né, na real, assim, ó, tá doendo agora, teve uma emoção, mas isso faz tudo parte da vida, né? Ainda mais assim, ó, vamos pensar que uma gravidez é uma coisa tão complexa, né? Não é uma coisa simples, né? O corpo da mulher, muitas mudanças, a própria gravidez, o processo da gravidez para a mulher mexe muito com muitos hormônios, com órgãos, com tudo, né? Gera dor lombar, né, dor de cabeça, tu não pode tomar medicação, sabe? Assim, ó, são tantas coisas, né, que estão ali durante uma gravidez que, assim, é super compreensível, né, que
que a nossa mãe tenha vivenciado coisas e que a gente, junto, né, ali dentro, tenha vivenciado coisas. E, assim, isso durante o curso da acupuntura também me levantou essas questões, né? Que dentro da própria psicologia a gente também estuda a questão, a gente faz uma regressão até o período, assim, ó. Na realidade, Freud fala muito até da concepção da criança antes da própria concepção, né? Do desejo do pai e da mãe, né? Com relação à concepção daquele filho. Então, desde ali já há uma influência na nossa vida, né? O desejo dos nossos pais. Então, assim, ó, o quanto, né, isso é uma coisa natural e é uma coisa que realmente influencia na nossa vida. A gente não nasceu do nada, a gente não nasceu né? A gente nasceu de dois alguéms, né? E a gente traz, né, até a nossa, né, a nossa essência está ali, né? Vem de um lado e vem de outro. Até os nossos desequilíbrios, muitas vezes estão relacionados aos desequilíbrios dos nossos pais, né? Porque a gente tem da onde vir, aquilo tem da onde sair. Exatamente, né? E lembrando que, assim, a questão da gestação para os chineses, né, tem essa questão do quanto ela precisa ser tranquila, né? Quanto precisa ter esse cuidado na hora da gestação, que a gente hoje, com a vida que a gente leva, é muito complicado. Questão de alimentação, questão de trabalho, questão de emoções, né? No que a gente está se expondo. Então, assim, a gente simplesmente vive, né? Aqui, sobrevive a uma gravidez, vamos dizer assim. Mas o quanto é esse momento desde a concepção, desde o desejo, né? Para passar para essa parte real, né? Da geração, o quanto isso é importante, né? Os cuidados que a gente deve ter, né? A gente estuda pela medicina chinesa o quanto os chineses eles cuidam, né? Das suas mulheres grávidas, né? Exatamente. Assim, eu não fui à China, quero um dia ir, mas o senhor pode passar todas as sua experiência para a gente. Vale a pena. É uma vivência incrível. Vale a pena. Embora eu também acredito que a China que a gente estude é uma China que também não seja tão real hoje em dia lá, né? Não. É o impacto. Acho que a gente idealiza um pouco mais do que de fato realmente é, né? Quando a gente... Exatamente. Ana, incrível esse bate-papo. Tenho certeza, também ter seu tempo demais. Sei que você tem uma agenda corrida aí. Mas depois do curso, você percebeu alguma diferença? O curso te ajudou de alguma forma dentro da medicina chinesa? De ver o paciente, de avaliar, de diagnosticar alguma coisa? O que o curso pode ter te dado profissionalmente? Bom, ainda, né, aquela assim, eu ainda vou colocar tudo isso na prática, né? Ainda tô caminhando, né? Mas eu acho que é um caminho muito bacana. Eu acho que, assim, essa ideia, eu acho, como eu disse, ela bate muito com o que eu compreendo, né? Eu gosto muito desse lado emocional, né? Então, assim, para mim, realmente as emoções, elas influenciam muito. Então, eu tenho buscado, né, as pessoas, a literatura, né, tudo, eu tenho buscado muito isso, né? Então, o curso, ele vem ajudar muito nesse lado, eu acho que, assim, ó, desse entendimento, né, desse foco, né, de realmente trazer mais as emoções, porque as pessoas, elas vêm muito, quando elas procuram o acupunturista, elas vêm muito mais por umas dores, né, uma coisa física, né? Dificilmente as pessoas vêm porque elas estão depressivas ou elas estão com as emoções assim ou assada, né? Então, assim, e para mim as emoções, elas têm tudo a ver, né? Já dentro da minha formação ela já faz um sentido, né? E o método, né? A inteligência emocional, ela vem para me ajudar mais ainda, assim, a compreender e a poder trabalhar, a poder também levar isso para os meus pacientes, né, assim, para os meus clientes, no caso,
porque eu acho que é o que faz a diferença, né? É uma forma de também mostrar para eles o quanto isso é importante. A minha ideia futuramente é trabalhar com as duas coisas, né? A minha psicologia de um lado e a acupuntura junta, né? De uma forma de integrar isso. Eu tenho os meus pacientes hoje que eu comento, que eu estou fazendo, né? A pós em acupuntura, todos eles já estão esperando eu abrir o meu consultório de acupuntura, né? E eu acho que os meus pacientes, eu acho que por estarem fazendo já terapia, eles já têm, acho que essa concepção da importância, né? Mas eu gostaria de poder, né, divulgar mais, né, mostrar mais, porque eu acho que é isso, né? Acho que muitas dores, né, físicas, elas estão relacionadas ao emocional. Exatamente. E eu estou ansiosa para continuar a fazer os protocolos em mim e daqui a pouco aplicar em todo mundo. E eu estou ansioso para saber os resultados das próximas etapas. Pode deixar, eu falo. Não sei se brotar, mas eu falo. Ana, maravilha, foi incrível esse bate-papo, tá? Muito obrigado por disponibilizar esse tempo. Acho que esse momento aqui, né, fortalece o entendimento de como a acupuntura pode trabalhar, de como, não só a acupuntura, mas toda a vivência, né, das emoções, como isso é extremamente importante, às vezes não tão valorizado quanto deveria ser. Tá? Obrigado mesmo por compartilhar essa experiência, por doar o seu tempo aí para nós. Conte comigo sempre, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Foi incrível. Muito obrigada, professor, de poder compartilhar e vou lhe incomodar um pouquinho. Estou sempre à disposição. Pode mandar, vai ser incrível aí saber esses relatos. Muito obrigada por participar. Pessoal, então esse foi o bate-papo com a Ana Carolina, tá, pessoal? Foi incrível, né? Isso aqui é um divisor de águas realmente. É interessantíssimo ver essas reverberações, entender esse processo, né? Não entender no sentido pejorativo mesmo das emoções, mas sentir que foi uma dessensibilização, que foi uma limpeza emocional de algo que a mãe dela vivenciou, né? Isso para mim foi o que mais realmente explodiu a minha mente aqui nesse podcast. Lembrando que hoje teremos nossa terceira aula, então aguardo vocês. Quem não assistiu as duas primeiras, corra para assistir porque vai ser incrível. Tenha um excelente dia. Muito obrigado, Ana. Tchau, tchau, pessoal.